Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e demais representantes aqui presentes nesta audição. Nós consideramos que esta é uma matéria central e de extrema relevância para o poder local democrático. A questão do financiamento, obviamente que ela em tudo está relacionado pois, com a capacidade de intervenção e de realização por parte dos municípios, ou seja, não uma questão que tenha a ver este financiamento em si, mais do que permitir essa boa gestão dos municípios, permite resolver problemas das populações, ou seja, a questão central e onde eu queria chegar era que efetivamente que um regime de finanças locais adequado permite aos municípios dar a resposta necessária e adequada aos problemas da respectiva população. Nós olhamos para esta proposta de lei e é conhecida a nossa posição. Nós entendemos que esta proposta de lei é muito negativa para o poder local democrático. Para já, é preciso ter em conta neste quadro, todo um conjunto de diplomas que têm vindo a ser aprovados propostos pelo Governo e aprovados pela maioria, que, na nossa opinião, configuram uma estratégia global para desfigurar e para desmantelar aqueles que foram os princípios democráticos conquistados pelo povo e que estão consagrados na nossa Constituição em relação ao poder local democrático. Nós também rejeitamos, e esta proposta de lei vai nesse sentido. É feita, nós conhecemos, e os senhores também conhecem, a campanha que foi montada, no nosso ponto de vista, para denegrir a imagem dos municípios, para responsabilizar os municípios pela situação do país, colocando os municípios, os seus autarcas, como gastadores, como despesistas, como não tendo responsabilidade. Aliás, até é dito que um quadro de autonomia é incompatível com uma gestão de responsabilidade, quase que dizendo que mais autonomia significa automaticamente irresponsabilidade. Nós rejeitamos e refutamos completamente este tipo de abordagens e de análise. Mas esta campanha que é feita, pois vai no sentido também das populações a poderem aceitar um conjunto de medidas e de normas que vão no sentido de asfixiar ainda mais a atividade por parte dos municípios, de limitar a sua intervenção e de ferir também aqueles que são os seus princípios consagrados na Constituição. Nós entendemos que esta lei não trata os municípios com o respeito e como devem tratar, não só por todo o quadro e o histórico que nós temos daquele que foi o trabalho desenvolvido por parte dos municípios. E não basta dizer que se valoriza, não basta dizer que se reconhece, não basta dizer que os municípios fizeram muito pelo país. É verdade, fizeram, nós reconhecemos e valorizamos. E depois, no concreto, quando chega para lhe atribuir meios, quando chega ao momento de poder ter mais autonomia, de poder gerir aquilo que é as suas competências e as suas responsabilidades para melhor servir a população, é completamente retirado do tapete e é completamente criado limitações e restrições grandes a esse mesmo papel. Por isso o discurso político não se coaduna com a prática e com a ação e com aquilo que são as propostas concretas. Nós entendemos que esta proposta de lei, creio que a Associação Nacional de Municípios, pelo menos no parecer que li em relação a esta matéria, e referir aqui que de facto queria também valorizar muito e agradecer toda a análise, reflexão e ponderação da Associação Nacional de Municípios em relação a esta matéria e o facto também de nos disponibilizar essa mesma informação, porque ajuda bastante também no nosso trabalho aqui na Assembleia da República. Mas esta proposta de lei, na nossa opinião, viola os princípios que a nossa Constituição consagra, quer em termos de autonomia. Aliás, nós temos visto as constantes leis do Orçamento do Estado têm cada vez mais tido normas que ingerem, declarem ingerência na autonomia do poder local, como também a questão da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a administração local está cada vez mais colocada em causa. Nós entendemos que esta repartição de recursos públicos não é justa.
nem há aqui uma justa, ou seja, ela não é justa, essa repartição desses mesmos recursos, porque cada vez que há uma nova proposta de lei de finanças locais, nós temos vindo a ter uma redução cada vez menor da participação dos municípios ao nível das transferências do Orçamento do Estado, o que claramente cria limitações na sua intervenção, tendo em conta o seu quadro de competências. E esta lei traz um conjunto de inovações e mecanismos novos que nós consideramos completamente inaceitáveis no que diz respeito à autonomia e, aliás, a Associação de Municípios já aqui também os enumerou. Há um outro aspecto, e eu também já deveria ter referido esta questão, em relação aos princípios em que se deve basear um regime financeiro do poder local democrático. É que nesta lei até é desvalorizado o princípio da autonomia e da justa repartição dos recursos. Na seriação do conjunto de princípios, estes aparecem bem mais abaixo, e mesmo quando falamos no princípio da estabilidade, a questão que se coloca é que estabilidade é que é possível dar ao poder local democrático, aos municípios e às freguesias, quando depois mais à frente na proposta de lei é previsto que o Orçamento de Estado, quando a lei do Orçamento de Estado, podem ser aprovadas mais restrições e mais limitações, quer ao endividamento, quer à transferência ao abrigo, a transferência de verbas ao abrigo do Orçamento de Estado. É falado, e nós estamos de acordo, que os municípios devem ter um planeamento plurianual, correto, do ponto de vista da gestão. Mas como é que é possível assegurar essa plurianualidade? Como é que é possível assegurar esse conjunto de competências quando os municípios não sabem com o que é que vão contar no ano a seguir, porque a lei do Orçamento de Estado pode trazer novas restrições às transferências ou pode trazer novas regras em relação ao endividamento municipal. De certa forma, também gostava de que a Associação de Municípios pudesse aqui fazer um comentário em relação a esta matéria. E preocupa-nos também, para terminar, duas últimas questões. Uma primeira é que gostaria de colocar: se este conjunto de medidas e de restrições e de limitações que não permite que os municípios deem a resposta adequada, se isto não pode ser uma forma de obrigar os municípios para que possam corresponder e para que possam dar essa mesma resposta a aumentar taxas e tarifas para os respectivos municípios. Se este não é um caminho que o Governo está a tentar impor, embora de uma forma implícita, e se esta limitação na capacidade também não poderá ser um caminho para que restringindo a capacidade dos serviços públicos dos municípios e da sua intervenção, se não pode ser também um caminho para que os municípios se vejam obrigados a concessionar ou a privatizar serviços a outras entidades.